Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo. Prometi a vocês que eu ia voltar a falar desses assuntos de diversidade de gênero, espiritualidade. Estou contente de estar aqui e nessa nova forma, né, nessa nova maneira de abordar esses temas, fazendo uma repaginação daqueles conteúdos lá de 2016. E esse é mais um episódio da série Diversidade de Gênero e Espiritualidade. Eu sou a professora Lília Mariano. Seja bem-vindo. Assina esse canal, curta aqui, siga a gente no YouTube, no Instagram. É, no YouTube já falei, a gente já está no YouTube, né? No Instagram e no Facebook também, porque é super importante para a gente poder gerar um conteúdo relevante e a gente não contribuir para quebrar essa cultura da desinformação. Eu acho que isso é muito importante nesses tempos que nós vivemos. Eu estou aqui fazendo comentários, se você não assistiu desde o princípio. Eu estou lançando um livro novo chamado Exegese Bíblica e Diversidade de Gênero, que é o segundo volume do meu livro Os Relacionamentos Complicados da Bíblia, que eu já tinha um volume lançado antes, né, em 2015. Foi um livro que vendeu muito rápido a primeira edição, a segunda edição está pela Recriar, e agora eu estou lançando esse outro livro, que é uma continuidade do tema, né, de tratar relações de gênero a nível de exegese bíblica, mas agora somente sobre textos que falam sobre diversidade de gênero na Bíblia, e pego de Primeiro e Segundo Testamento, assim, de maneira ampla. E eu estou lendo pequenos trechinhos desse livro, especialmente aqueles escritos pelas pessoas que apresentaram, fizeram o prefácio. Eu estou lendo aqui um trechinho do texto que o Dr. André Anés, o coordenador do Laboratório de Teologia e Mística, doutor pela PUC de São Paulo, uma pessoa querida, que escreveu para mim esse prefácio. Eu gostei muito do texto dele, me senti muito grata. Obrigada, André, pela sua generosidade, pela forma como você se referiu a esse texto aqui. Então, vamos lá. Ele fala aqui assim, né? Ontem eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, e ele fala aqui. ah, A professora e doutora Lília Dias Mariano, teóloga feminista e biblista, lança luz ao tema da diversidade de gênero. Entretanto, a luz desse trabalho ilumina para muito além da questão técnica. No caso, estamos falando de uma obra exegética primorosa. Lília Mariano ilumina os caminhos que ajudam a responder às questões que estão acima do ponto de vista pastoral, que ele vinha falando das questões familiares e tal. Corajosa e ousada teóloga brasileira resgata o texto bíblico para discutir os textos mais aterrorizantes das Escrituras, que tocam a questão de gênero. A Bíblia não tem receio algum de colocar os dedos nas feridas. Ao lado de mestres importantíssimos para os estudos bíblicos, eu cito seu professor, o saudoso Milton Schantz, das discussões rabínicas do Primeiro Testamento, e auxiliada por uma teologia processo relacional intelectualmente honesta, a bíblia expõe a sua trilha metodológica e percorre um caminho exegético riquíssimo e esclarecedor. Na jornada proposta, eu diria que a trilha sonora que permeia a atmosfera desse texto instigante e agradável de se ler é justamente a sensibilidade pastoral da autora. O envolvimento da pesquisadora com a dor dos que sofrem na esteira da tradição teológica latino-americana é decisivo para entregar para as comunidades de fé brasileira, ele coloca aqui a Igreja Brasileira, uma ferramenta pastoral preciosíssima. Lilia é sensível, equilibrada, amante do texto sagrado, não tem dúvida de que o leitor está diante de uma teóloga pastora. Achei legal porque eu submeti esse texto para uma editora secular. E eu achei tão bonito o que eles falaram também, depois eu compartilho com vocês aqui. Bom, então vamos lá, por que nessa trilha metodológica? Ele falou do Milton Schantz. Quem conheceu o Dr. Milton Schantz, um biblista renomado, atuante na exegese bíblica no Brasil, formado na Alemanha, teólogo luterano, eu fui aluna do Milton durante o meu mestrado e trabalhei com ele na Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana de 2004 até ele morrer em 2012 e continuo na revista até hoje. Essa revista foi fundada por ele, por George Pixley, Elza Tamés, Pablo Richard, um grupinho pequeno de biblistas. Depois entrou o Severino Cruato. Bom, uh, o Milton ele era desses biblistas formado dentro de uma tradição crítica, mas o Milton tinha um amor pela Bíblia absurdamente grande.
E quando a gente estava fazendo algumas coisas em comunidade, e o cuidado que a gente tinha com as pessoas, ele sempre dizia, isso é a Bíblia que faz. Não me esqueço nunca, né, do modo como ele fica, isso é a Bíblia. Então, o Milton ele era, ao mesmo tempo, absurdamente científico, metodologicamente profundo, mas pastoralmente muito simples. E eu aprendi isso com ele. Eu não sou o que eu sou hoje dentro da exegese bíblica sem a influência do Milton. E uma das coisas que eu percebo é que, quando ele fala aqui, né, da trilha metodológica do processo relacional, é porque o Jorge Pixley, esse outro fundador da revista Ribla, a revista Ribla é a Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, uma revista que a cada quadrimestre ela publica uma coletânea de artigos exegéticos, tá certo? E ela já circula há mais de 40 anos, acho que desde quase 40 anos, 85, acho que foi o primeiro exemplar da Ribla. E a Ribla é toda de estudos exegéticos com metodologia histórico-social e histórico-crítica. Bom, eu conheci o Jorge Pixley, que era um batista também na Ribla. E o Jorge Pixley, em 2011, me convidou para ir aos Estados Unidos. E foi através desse convite, que eles pagaram tudo para eu ir, porque eu não tenho grana para ficar viajando para o exterior, né, gente? Eu conheci o pensamento processual, ou a filosofia do organismo, ou a filosofia processual. E descobri que havia uma vertente teológica que usou a epistemologia processual na teologia. Essa vertente teológica se chama Teologia do Processo Relacional. Tem até um livro da Paulus, escrito por Robert Mesley, traduzido pelo professor Jung Mossung, se eu não me engano. Ou então o Jung era editor, já não sei, mas tem que olhar. Eu não vou colar aqui agora, não. Anyway, esse livro ele explica qual é a lógica que existe na teologia do processo. Primeiro, é de mostrar um Deus que contempla as nossas questões, a nossa diversidade, para se fazer revelado para nós, ele se permite modificar. E aí não estamos falando de um atributo de um Deus que nunca muda, mas é um Deus que tem interesse de caminhar em relação ao ser humano ao ponto de se adaptar à forma como esse ser humano o entende. Então, vamos pegar exemplos bíblicos, por exemplo, né? O culminante é a própria encarnação de Jesus. Então, né, a teologia que fala que Jesus é o Verbo encarnado, é Deus fazendo gente no meio de nós, tem a ver com isso. A forma como Deus é capaz de se diminuir para se fazer entender. Por exemplo, se a gente vai entender as manifestações divinas do Primeiro Testamento, por exemplo, quando Abraão está lá e Deus vai destruir lá Sodoma e Gomorra, manda os anjos e tal. Aqueles anjos, a forma como esses anjos foram entrando na vida de Abraão para depois chegar em Sodoma e Gomorra, era o quê? Era uma forma de Deus se manifestar. Deus se diminui de tamanho, se manifesta por meio de caminhos que o Abraão vai entender, e o Abraão entende uma mensagem de Deus por meio de uma redução do que Deus é. Então, não significa no processo que Deus é pequeno, mas se ele precisar, ele se apequena para poder fazer a gente entendê-lo. E eu acho muito lindo, porque esse Deus, ele é grande demais, e se ele quiser fazer isso, ele pode fazer. Então, dos pilares do processo relacional tem a ver com essa forma como Deus percorre esse caminho. A outra coisa é que coisas antagônicas não precisam ser opostas. Então, por exemplo, essa concepção binária de que só existe gente heterossexual, todo o resto é desvio, dentro do pensamento processual isso não faz muito sentido, porque o pensamento processual mostra que as pessoas que não são heterossexuais, elas são uma outra forma de serem pessoas, mas continuam sendo pessoas. E o que elas são ajuda a definir o que nós somos. Então, são contrastes de uma mesma realidade. Então, esse conceito do contraste está muito presente no pensamento processual. Eu gosto de usar esses planos de fundo aqui quando eu estou dando aula, porque mistura as cores e vai mostrando como é que isso vai acontecendo. Os contrastes acontecem e fundem uma nova imagem.
Igualmente, a criatividade relacional, ela está imbricada em tudo isso. Então, ao longo do livro, eu vou explicando um pouco mais do que é pensamento processual. Inclusive, num dos textos de terror que o André citou, eu faço uma exegese bem detalhada com o método processual naquele texto horroroso da concubina do Levita, né, que foi morta, estuprada, morta, esquartejada, distribuída pelas tribos de Israel. E ali eu mostro que dentro dessa lógica tem muito mais coisa do que somente uma cultura patriarcal, uma mulher vítima. Tem muito mais coisa do que isso. Porque a hermenêutica do processo, ela me ensina que eu tenho que ver o texto na superfície e também na profundidade. E isso segue muito a lógica rabínica, quando eles têm 4 níveis de leitura, e o último é o nível da profundidade, né? O nível do conhecimento mais profundo da mensagem que está sugerida ali, que a gente nem sempre percebe. Então, o pensamento processual ele coincide muito com o modo rabínico de fazer interpretação. Por isso que eu uso tanto a lógica rabínica e a hermenêutica rabínica, na medida do que eu tive acesso aos materiais, está lá sempre presente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês curtam. Deixe seu like aqui, assina o canal e curta a gente lá no nosso canalzinho do Instagram e do Facebook. Um beijo. Até a próxima.